Meus irmãos, nesta noite nós vamos pensar a respeito deste tema que é tão espinhoso, que é tão controverso, é até polêmico, mas que a palavra de Deus também nos instrui, como seu povo, como cidadãos celestiais, a respeito da maneira como nós devemos nos comportar em relação ao poder terreno. Como que o cristão ele deve enxergar, como o cristão ele deve encarar, qual deve ser a posição do cristão em relação ao poder político, em relação a essa realidade, que é uma realidade, a Bíblia diz, uma realidade estabelecida por Deus. A realidade da política. Os governantes, a Bíblia diz que eles são colocados, as autoridades governamentais, elas são colocadas, elas são estabelecidas pelo próprio Deus. E interessantemente, na maior parte de período da história do mundo, nos diferentes lugares do mundo, nós somos confrontados com essa realidade de que os governos, na maioria das vezes, eles se tornam um desafio para o povo de Deus neste mundo. Eles se tornam um desafio para os cristãos neste mundo. Essa é a realidade no contexto da carta em que nós vamos ler um trecho nessa noite, a primeira carta de Pedro. Pedro ele está lidando com uma situação terrível no Império Romano. Pedro escreve essa carta debaixo de um imperador romano terrível, Nero. Nero ele chega ao poder de Roma, ele se torna imperador de Roma no ano 54 depois de Cristo. E a princípio, ali no seu governo, ele não comete maldades contra os cristãos. Mas a verdade, a história diz que Nero, ele foi se tornando um rei, um imperador, cada vez menos popular. A sua popularidade, ela foi caindo cada vez mais diante dos súditos do Império Romano. E diz a história que tentando fazer um benefício para o povo da capital do império, para o povo de Roma, Nero, que era muitas vezes conhecido como um sanguinário, como um louco, ele mesmo promove um incêndio em Roma. E esse incêndio se torna catastrófico. Esse incêndio dura 7 dias. E ele incendeia, ele põe fogo em praticamente toda a cidade, toda a capital do Império Romano. E diz que Nero, ele desejava trazer benefício à população, reconstruir o império. E com isso, aumentar a sua popularidade. Mas o que a história registra é que cada vez mais o povo percebe que o responsável por aquele incêndio não foi um acidente, foi o próprio imperador, foi o próprio Nero quem teria provocado aquele incêndio. Diante disso, qual foi a estratégia de Nero? Ele aproveitou que os cristãos já estavam cada vez mais perseguidos ali pela sociedade, cada vez menos aceitados pela sociedade. E ele coloca a culpa do incêndio nos cristãos. E a partir daí, meus irmãos, inicia-se uma perseguição severa no ano de 64 contra os cristãos em Roma. A partir daí, os cristãos, condenados como culpados por aquele incêndio, são queimados no meio das ruas. A partir daquele momento, os cristãos são colocados nos circos, nos coliseus, pela primeira vez, para serem comidos por feras terríveis. Os cristãos são colocados como espetáculo para a população ali da capital do império, para morrer de maneiras terríveis, de maneiras assustadoras. É nesse contexto tão desafiador, é nesse contexto de profunda perseguição,
que o apóstolo Pedro, ele está escrevendo para a sua igreja, a igreja em Roma. E eu penso que aqui o Espírito Santo capacita Pedro para preparar a igreja para os eventos terríveis que já estavam para acontecer em Roma. E é nesse contexto tremendamente desafiador que o apóstolo Pedro deseja instruir a igreja, inclusive, sobre como ela deveria lidar com o poder político, com o poder das autoridades governamentais. De maneira, então, que essa carta se torna instrutiva para nós também. Como nós devemos encarar os poderes, os governos, as autoridades. Abra sua Bíblia, então, por favor, na primeira carta de Pedro. Nós vamos ler no capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 17, pensando a respeito, então, de como o cristão deve se relacionar com a política, com o poder político, como o cristão deve compreender essa esfera da sociedade humana, a esfera política. O poder político faz parte da nossa existência, faz parte da nossa vivência neste mundo. E como nós, povo de Deus, como a Bíblia nos instrui a nos relacionarmos com essa realidade, a realidade do poder político. 1 Pedro capítulo 2, dos versículos 13 a 17, diz assim: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem o rei. Meus irmãos, como nós devemos encarar, como nós devemos enxergar, responder a essa realidade que está sobre nós. A realidade dos governos. A realidade do poder político, como o cristão encara a política. Em primeiro lugar, o cristão, ele precisa compreender que a política tem um propósito temporal estabelecido por Deus. O próprio Deus, ele deu uma autoridade, ele deu um propósito para o governo político, um propósito temporal. Existe um papel para o poder político. Pedro deixa isso bem claro aqui. Mas Pedro faz questão de deixar claro também que é um papel limitado, que não é um papel salvador. E por isso, o cristão jamais deve olhar para a política como uma salvação. O cristão jamais deve enxergar a política de uma forma apaixonada. No final das contas, o cristão, ele tem discernimento de que ele não serve nenhuma ideologia e nenhum homem. O cristão, no final das contas, ele serve o único verdadeiro soberano, que é o Senhor Jesus. Perceba que aqui Pedro, ele está falando, ele está legitimando, ele está reconhecendo a autoridade da política. Ele diz: sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Seja o rei como autoridade suprema. Pedro diz, o rei, ele é a autoridade soberana no Império Romano, na cidadania terrena. Existe um papel, uma autoridade temporal, legítima, dada por Deus ao governante. Pedro reconhece essa autoridade e ele reconhece qual é o papel, qual é o propósito. O propósito, então, da autoridade, o propósito temporal é promover a justiça. Ele diz, os governantes enviados pelo soberano, pelo César, pelo imperador, eles servem, eles têm um papel dado por Deus, que é punir aqueles que praticam o mal e honrar aqueles que praticam o bem.
promover a justiça, promover a paz, promover a harmonia na sociedade. Esse é o papel legítimo dado por Deus para os governantes. Mas perceba que o apóstolo Pedro, ele qualifica, ele diz sim, então vocês devem obedecer. Vocês devem se sujeitar, vocês devem ser submissos às autoridades, aos governantes. Mas aqui Pedro coloca um qualificador. Ele diz que a motivação, a causa é o Senhor. É por causa do Senhor. É a Ele a quem, no final das contas, nós estamos nos submetendo. Ele é o verdadeiro soberano. É diante de Deus que nós estamos verdadeiramente nos curvando. Meus irmãos, isso faz toda a diferença no contexto em que Pedro está escrevendo aqui e para o que Pedro está preparando esses irmãos, para o que eles estão para experimentar. O Império Romano, ele também tinha as suas ideologias. O Império Romano, ele também tinha as suas estruturas de poder. Quando nós olhamos a história do Império Romano, qual ideologia estava por trás de César, do imperador romano? Existiam forças espirituais sobre a sociedade. Existiam forças divinas que pairavam sobre a sociedade. Existiam forças que eles chamavam forças caóticas. Eles chamavam de anarquê. A palavra grega de onde vem o que nós conhecemos como anarquia, bagunça. E essas forças, elas teriam trazido a matéria-prima do universo. Só que era uma matéria-prima caótica, bagunçada. Mas era uma força divina, poderosa, a força da anarquia. E existia também a força da ordem, uma força divina, o Logos, a força da razão, os ideais platônicos, o demiurgo de Platão. E essa força racional, esse Logos, esse demiurgo, era o responsável por pegar essa matéria divina, caótica, malvada, e trazer ordem, trazer harmonia, trazer uma coerência. Então, os gregos e os romanos não acreditavam em Deus como nós, um Deus que criou do nada todas as coisas. Existiam duas forças divinas pré-existentes e uma força divina trouxe ordem a algo que já existia. E por que isso era importante? Porque o imperador romano, ele era a personificação do Logos. Ele era a personificação de Deus. E aí no Império Romano tinha aquele famoso fenômeno, a Pax Romana. Os romanos, eles trouxeram paz a todo o império por meio das suas estradas, da sua infraestrutura, do seu exército. Esse era o orgulho romano. De maneira que todos os cidadãos romanos, eles tinham orgulho no seu imperador, eles tinham orgulho na sua cultura, eles tinham orgulho no seu Deus. E para um cidadão romano, submeter-se à autoridade significava isso. Significava abraçar a sua cultura, significava abraçar a sua ideologia. E nós percebemos que o que o apóstolo Pedro está falando aqui? Ele está falando sim, a política está impregnada dessas coisas pagãs, dessas coisas malignas, mas vocês não vão rejeitar a política, essa não é a vontade de Deus, esse não é o testemunho que Deus espera de vocês. Vocês serão cidadãos ordeiros, vocês serão cidadãos submissos, vocês terão uma vida exemplar, vocês vão cumprir o seu papel, pagar os seus impostos, viver em ordem. Mas tudo isso por causa do Senhor. No final das contas, o cristão, ele se submete ao poder político. Ele se submete à vida política, ele se submete à sua cidadania terrena. Mas não conforme o mundo. Não do mesmo jeito que o mundo. O cristão jamais abraça as ideologias do mundo. No final das contas, meus irmãos, o que nós precisamos ter muita clareza e muita convicção é que toda ideologia humana, mundana, ela de fato é uma forma de idolatria. É uma forma de salvação.
é uma forma de conseguir a libertação terrena, por meios terrenos, por meios humanos. Eu sei, meus irmãos, que nós temos enxergado com cada vez mais violência um espectro ideológico, o neomarxismo, se posicionando de maneira cada vez mais violenta, cada vez mais demoníaca. E nós fortemente, sim, nos opomos a isso. Nas questões culturais, nas questões de gênero, como eles colocam, isso que deturpa o ser humano como imagem e semelhança de Deus. Nas questões relacionadas ao aborto, ao direito, que nós devemos sim nos posicionar em favor dos mais indefesos. Isso tudo é verdade. Porém, nós temos que ter muito cuidado, muita cautela, para não, nesse processo, nesse posicionamento, que é um posicionamento cristão, sim, não confundir e não misturar a nossa fé com ideologia política e fazer da nossa fé uma bagunça política. Porque todas as vezes que nós defendemos de maneira apaixonada uma ideologia ou um ser humano, nós caímos sim em idolatria. Nós não demonstramos que estamos fazendo isso pelo Senhor. E confundimos. E quantas vezes vemos sim isso acontecendo de maneira confusa? E nos períodos de eleição, a mensagem do Evangelho se torna confundida como uma bandeira política. E esvazia-se a mensagem do Evangelho. Política é incapaz de salvar a alma. Política é incapaz de livrar da condenação eterna. Essa é a nossa mensagem, esse é o nosso poder, essa é a nossa bandeira. E aí nos associamos muitas vezes de maneira irrestrita, do lado de pessoas que não carregam a mesma fé, que não carregam a mesma mensagem, e defendemos isso como cristão, e confundimos a mensagem no mundo. Isso é um perigo. O que nós estamos vendo aqui na palavra de Deus, eram irmãos que deveriam sim, ter uma vida exemplar. O apóstolo Pedro diz: a situação vai ficar cada vez mais difícil, sim. Deveriam ter uma vida ordeira no Senhor, por causa do Senhor, e não por causa do mundo. Meus irmãos, a gente tem que ter consciência que nesse período aqui, César, ele era absoluto, ele tinha todo o poder, ele tinha toda a autoridade. Não existia isso que nós conhecemos hoje, sociedade civil, direito civil, liberdade de consciência. Isso é muito recente. Isso é muito recente. A glória do império, a glória do cidadão romano era abraçar toda a ideologia do império. A cultura do império, a ideologia de César. E aí os nossos irmãos lidando com este mundo, buscando ser fiéis a Deus. O que acontece é que eles, sendo cidadãos exemplares, exercendo seus trabalhos, não participando de bagunça, pagando os seus impostos, mas eles começaram a rejeitar algumas atividades da cultura. Os cristãos começaram a rejeitar os teatros, onde havia muita pornografia, não participavam disso. Muitas vezes os cristãos rejeitavam servir ao exército, porque para servir ao exército como cidadão romano, precisava prestar culto de adoração aos deuses pagãos. E aí os cristãos começaram a rejeitar todas essas questões, algumas questões da cultura, sendo submissos, sendo obedientes, sendo cidadãos exemplares. E nisso eles começaram a sofrer perseguição. Nesse contexto que Pedro está escrevendo aqui, um historiador romano chamado Tácito, ele acompanhou toda a questão do incêndio de Roma, e veja como Tácito, um historiador da época, alguém que viu, foi uma testemunha ocular, pagão, contrário aos cristãos. E aí é um testemunho que nós temos disso que Pedro está narrando aqui, de como Pedro está instruindo e como os nossos irmãos receberam essa instrução naquele tempo. E aí Tácito, ele diz o seguinte: apesar de todos os esforços humanos,
da liberalidade do imperador, olha como ele elogia o imperador, e dos sacrifícios oferecidos aos deuses, nada bastava para apartar as suspeitas, e nem para destruir a crença de que o fogo, o incêndio de Roma, havia sido ordenado. Portanto, para destruir esse rumor, Nero fez aparecer como culpados. Perceba que mesmo Tácito reconhece que os cristãos não eram culpados. Nero fez aparecer como culpados os cristãos, uma gente odiada por todos por causa das suas abominações. E então ele os castigou com muito refinada crueldade. Cristo, de quem tomam o nome, foi executado por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Detida por um instante, essa superstição daninha apareceu de novo não somente na Judéia, onde estava a raiz do mal, mas também em Roma, esse lugar onde se encontram seguidores de todas as coisas atrozes e abomináveis que chegam desde todos os cantos do mundo. Portanto, primeiro foram presos os que confessaram ser cristãos, e baseado nas provas que eles deram, foi condenada uma grande multidão, ainda que não os tenha condenado pelo incêndio, mas sim pelo seu ódio à raça humana. Além de matar os cristãos, fê-los servir de diversão para o público. Vestiu-os em peles de animais, para que os cachorros os matassem a dentadas. Outros foram crucificados, e a outros acendeu-lhes fogo ao cair da noite, para que a iluminassem. Nero fez que se abrissem os seus jardins para esta exibição. E no circo, ele mesmo ofereceu um espetáculo, pois se misturava com as multidões disfarçado de condutor de carruagem ou dava voltas em sua carruagem. Tudo isso fez com que despertasse a misericórdia do povo, mesmo contra essas pessoas que mereciam castigo exemplar, pois via-se que eles não eram destruídos para o bem público, mas para satisfazer a crueldade de uma pessoa. Perceba, meus irmãos, com sua vida ordeira, com sua vida justa, com sua vida íntegra, submetendo-se às autoridades, mas não abraçando as suas ideologias. E os nossos irmãos assim sofreram perseguição. E assim a Bíblia nos instrui, nós nos submetemos às autoridades e ao poder político, sem servir a ideologias, servindo ao Senhor. É isso que nós vemos na palavra de Deus. No Antigo Testamento, Daniel com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, cidadãos exemplares. Mas quando tinham que colocar em xeque a sua fidelidade a Deus, eles iam para a fornalha, eles iam para a cova dos leões. Submetiam-se à autoridade, sem o apego apaixonado e cego pelas ideologias, porque é isso que a ideologia faz. Quantas vezes eu já presenciei, e você também, a ideologia, como qualquer idolatria, ela cega. E nós vemos cristãos professos começando a defender coisas indefensáveis à luz da palavra de Deus, porque começam a olhar para a palavra de Deus à luz da sua ideologia, e aí começam a defender aborto, o que quer que seja. Porque a ideologia, qualquer que seja ela, é uma manifestação de idolatria e esvazia a mensagem do Evangelho. O cristão, ele discerne, sim, o poder político. Ele tem um propósito dado por Deus, um propósito temporal, que é limitado. E o cristão entende isso com muita clareza. Mas o cristão também entende que o poder político, por estranho que seja, e eu vou explicar, ele também tem um propósito eterno. A Bíblia diz que é o Senhor quem estabelece reis, é o Senhor quem destrona reis. E o Senhor faz tudo isso para a sua própria glória, para engrandecimento do seu próprio reino, para estabelecimento do seu reino nessa terra. O Senhor é soberano, é Ele quem está fazendo, é Ele quem coloca as autoridades para o estabelecimento do seu reino. Seja em situações de paz, harmonia e prosperidade,
ou em situações que não são agradáveis, situações de sofrimento e de perseguição, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem estabelece, e Ele tem um plano eterno, e Ele tem um propósito soberano, que está se cumprindo em meio a isso tudo. É assim que Pedro coloca na sua carta. Se você olhar, por exemplo, no capítulo 1, no versículo 6, Pedro diz: nisso vocês exultam, na salvação eterna, nisso, ainda que agora, por um pouco de tempo, vocês devam ser entristecidos por todo tipo de provação. De maneira misteriosa, na soberania de Deus, Pedro está falando: vocês devem ser entristecidos. É necessário que isso aconteça. É inescapável que isso aconteça. Pedro está preparando a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus, dizendo: vocês devem ser entristecidos. Existe algo que vai acontecer. Existe algo que é inescapável. O Senhor é quem faz. O Senhor está conduzindo. O pressuposto de Pedro aqui é que os cristãos, eles já estão sendo cada vez mais perseguidos. Eles já estão sendo cada vez mais afrontados na sociedade. Porque ele diz: é da vontade de Deus que por meio de praticar o bem, versículo 15, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Ou seja, os insensatos, a sociedade romana, a sociedade pagã, ela já estava afrontando, ela já estava fazendo falsas acusações, adjetivos pejorativos. O calor da situação já estava pressionando os cristãos. E Pedro está ciente que essa perseguição iria se tornar ainda pior agora por meio do aparato estatal, por meio do poder do imperador. E Pedro está dizendo: vocês, qual é a luta de vocês, qual é a resistência de vocês? É o testemunho exemplar conforme o Evangelho. Vocês não têm outro caminho. O caminho não é a revolução, o caminho não é pegarem armas. O caminho é manter-se fiéis. E aí Pedro está dizendo: praticando o bem, vocês vão confundir toda essa sabedoria insensata, mundana, vocês vão fazê-los ficarem confusos, vocês vão fazê-los ficar calados. É isso que Pedro está falando: vocês vão testemunhar, é isso que Deus deseja de vocês neste momento. Uma missão duríssima para os nossos irmãos, no tempo de Pedro. Uma missão duríssima que muitos irmãos nossos têm sustentado ao redor do mundo. E que nós também não sabemos o que nos aguarda no futuro. Uma missão dura, uma missão difícil. Mas este é o método que Pedro coloca. Ele já disse isso no versículo 12: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, quando observarem as suas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. O nosso testemunho fiel, ele vai confundir o mundo. Ele vai fazer o mundo se calar. Vocês viram as palavras desse historiador pagão, as falsas acusações, essa gente odiosa, essa gente cheia de superstições, essas pessoas abomináveis. Mas quando eles olhassem as boas obras, o testemunho correto, uma vida de amor, uma vida abnegada, uma vida justa, as suas falsas acusações seriam caladas, eles seriam confundidos. O nosso testemunho fiel, é isso que nós devemos nos apegar, é isso que nós devemos sustentar neste mundo, como cidadãos celestiais. Vai confundir os incrédulos. Mas, meus irmãos, isso pode produzir transformação, conversão. Mas isso pode também, e com frequência produz, perseguição, que é o que acontece aqui com os nossos irmãos.
o contexto da carta de 1 Pedro, ele é duríssimo. A situação para a qual Pedro está querendo preparar este povo é duríssima, é terrível. Se você olhar adiante aqui no capítulo 2 ainda, falando dos escravos, mas ele diz no versículo 19, é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Que vantagem existe em suportar açoites por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. E o versículo 21 diz, para isso vocês foram chamados, para sofrer. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes seu exemplo. Para isso vocês foram chamados, mantenham-se fiéis. Olha o que ele está falando aqui. Todo o restante da carta, se você olhar capítulo 3, versículo 9, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam. Vocês serão maltratados, vocês serão ultrajados, condenados falsamente, não retribuam com mal, com ódio, bendigam, abençoem, pois para isso vocês foram chamados. Versículo 13, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes, bem-aventurados, não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Versículo 17, 3,17, é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que sofrer por fazer o mal, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. Capítulo 4, versículo 1, portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, estejam preparados, assim como Cristo sofreu na carne, para que vocês também sofram na carne. 4,12, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, que está surgindo para os provar, como se isso fosse algo estranho, algo extraordinário, saiu do controle de Deus. Não. Alegrem-se à medida que vocês participam dos sofrimentos de Cristo. Versículo 19, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Capítulo 5, versículo 10. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Perceba que o contexto aqui, meus irmãos, diante do poder político, diante da autoridade política, é extremamente desafiador o que Pedro está preparando os nossos irmãos. O que eles estavam por passar, e a história registra que eles verdadeiramente passaram, é terrível. Contexto de sofrimento. E Pedro está falando, mantenham-se firmes no testemunho. Eles acham que eles estão calando vocês, mas vocês vão calá-los através do seu testemunho. E aí nós precisamos discernir o que a palavra de Deus nos ensina. Discernir para onde o Deus soberano, ainda que isso seja uma tarefa difícil, mas depender do Senhor em oração. O que o Senhor Deus está fazendo, como nós devemos glorificá-lo neste mundo. Perceba que o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, se você retornar, ele também fala sobre política, em 1 Timóteo capítulo 2, e ele fala do propósito eterno da política. Ele fala por que nós devemos orar pelos governantes. Pedro está escrevendo aqui em 64 depois de Cristo, com a perseguição acontecendo. Paulo, talvez já sentindo o calor, ele escreve 1 Timóteo em 63 depois de Cristo. E ele manda orar, 1 Timóteo 2, versículo 1 a 4. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Aí ele qualifica, quem são todos os homens? Pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Para quê? Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade.
Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Perceba aqui que Paulo está falando. Orem pelos governantes, orem pelas autoridades. Para quê, no final das contas? Para o sucesso da obra evangelística, para o sucesso da igreja, para o sucesso da obra missionária, para o sucesso do evangelho, para que a gente tenha tranquilidade, para que a gente possa servir a Deus com tranquilidade. Orem para que nós tenhamos paz debaixo dos governos. Orem para que nós possamos educar os nossos filhos com tranquilidade nos caminhos do Senhor. Que o Senhor nos dê essa bênção, que o Senhor nos dê essa possibilidade. Orem para que isso aconteça, para que não haja governos tiranos que venham nos perseguir. Então, num contexto, nós vemos Paulo, num momento de paz, orando, falando, ore para que Deus permaneça assim, faça permanecer assim, e a obra possa avançar. Pedro, no calor da perseguição, ele fala, orem para que vocês permaneçam firmes. Orem para que vocês sustentem seu testemunho. E aí o Senhor nos instrui a termos discernimento. Nós vamos orar pela paz, por possibilidades do progresso do Evangelho, para que nós tenhamos sempre, sim, liberdade religiosa. E quando chegar o momento do voto, ainda temos essa possibilidade de fazer com consciência. Votar naqueles que nenhum candidato é candidato do reino de Deus, obviamente, mas que se aproximam desses princípios, desses valores, mas não com ideologia apaixonada, como se homens fossem nosso Salvador. Não é disso que se trata. E ter discernimento, se o Senhor ainda nos permite isso. Ou se o Senhor, porventura, e a Bíblia diz, nós sabemos como a história termina quando o fim se aproxima. Não sei se o fim está se aproximando. Mas ele diz que situações cada vez mais difíceis surgirão, quanto mais se aproximar a vinda do nosso Salvador. Eu tenho para mim, irmãos, isso é uma análise histórica, não tem nada de profecia, mas quando nós vemos aqui na vida dos nossos irmãos, sofreram profundas perseguições no Império Romano, até ali o século III, debaixo do imperador Constantino. Depois disso, Constantino, ele legitimou a religião cristã. Acabou a perseguição. A Igreja Católica se tornou a Igreja do Império. Liberdade religiosa. Mesmo depois da Reforma Protestante, a Igreja ainda continuou tendo influência na sociedade, sobretudo sociedade ocidental. Mas eu tenho a impressão que pela primeira vez é a nossa geração que está presenciando o fim desse tipo de estrutura de poder, o fim desse tipo de estrutura cultural. Eu não sei o que o Senhor Jesus tem para nós, se Ele tem mais um avivamento, se muita gente ainda vai se converter, se nós vamos conseguir influenciar a cultura tanto quanto em outros tempos. Nesse sentido, Pedro está preparando a sua igreja. Tem algo por vir. Orem, estejam preparados. Nós não sabemos o que o Senhor tem. Devemos ter discernimento, orar. Em certa medida também, naquilo que é possível, votar com responsabilidade. Mas acima de tudo, confiando no Senhor, nos preparando para sermos fiéis no que Ele tem para nós. Ele vai conduzir a história, Ele está conduzindo a história. Existe um propósito eterno em curso, quando o Senhor Deus coloca e retira reis e governantes, porque Ele é o verdadeiro soberano, Ele está conduzindo a história. Inclusive o apóstolo Paulo diz aqui, orem para que tenham paz para o progresso do Evangelho. E isso é comum na história da igreja, isso é comum em nossas vidas. Quando nós temos paz, nós nos tornamos às vezes preguiçosos e não trabalhamos ainda mais pelo progresso do Evangelho. Quantas vezes também o Senhor enviou a perseguição, nós vemos isso no livro de Atos, em prol do progresso do Evangelho, em prol da purificação da igreja.
existe um propósito eterno. Nós não podemos discernir o que estamos vivendo, para onde o Senhor, nós não podemos ter certeza, mas vivemos na dependência do Senhor. A Bíblia tem princípios claros, pelos quais nós nos baseamos e interagimos com isso. Mas por último, irmãos, o cristão, ele sabe, ele é convicto a respeito de qual é o verdadeiro poder, qual é a verdadeira soberania, a verdadeira transformação deste mundo, que não vem pelo poder político, que não vem pela ação política, que só pode vir pelo testemunho da igreja, pelo poder do evangelho. E o apóstolo Pedro, então, concluindo esse trecho da sua carta, no qual ele está instruindo a respeito do relacionamento com os governantes. A conclusão dele é interessante, porque ele conclui demonstrando que a política é um aspecto da vida, não é todo aspecto da vida. Então, ele quer demonstrar que sim, o cristão ele se submete, o cristão ele honra o rei, mas ele não faz isso de maneira absoluta da sua vida. Não é isso que determina a sua existência, a sua esperança, a sua fé, a sua confiança não está firme nisso. Independente de para qual curso político este mundo vá, a sua confiança permanece firme no Senhor. E aí ele fala, acima de tudo, o que nós temos que fazer é manter o nosso testemunho irrepreensível neste mundo. Essa é a nossa vitória, independente da situação. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como um pretexto, como uma desculpa para fazer o mal, para se contaminar. E aí ele dá o resumo aqui. Tratem todos com devido respeito, literalmente, honrem a todos. Tratem a todos com honra, com dignidade. Ainda que vocês não sejam tratados assim. Paguem o mal com bem. Amem os irmãos. Tratem todos com honra. Agora os irmãos, a igreja, é o amor agape, amor fraternal, amor de família, amor de sacrifício, amor de irmão. Temam a Deus. Temer da ideia de adoração. É a Deus quem nós adoramos, quem nós tememos. E honrem, sim, honrem, se submetam ao rei. Mas é a Deus quem nós adoramos. Pedro está deixando claro que a submissão às autoridades é um aspecto da vida. A política é um aspecto da vida, necessário, temos que lidar com ela. Não é o mais importante. Não vivemos por ela nem para ela de maneira apaixonada, cega. Existe um manuscrito antigo, que ele é datado do século II, é a Epístola a Diogneto. Nós não sabemos quem escreveu, epístola é carta, né? Carta a Diogneto. Então, é um cristão, possivelmente um líder cristão desconhecido, não sabemos quem ele é, escreve essa carta para Diogneto, que possivelmente era algum oficial do Império Romano, não sabemos quem era também, e ele está tentando instruir a Diogneto. Quem são esses cristãos? Né? Por que esse povo faz tanto barulho, tanto polêmico, falam tanto desse povo, e opiniões conflitantes? Quem é esse povo? E aí, essa carta tenta responder isso. Eu vou ler um pequeno trecho dessa carta, que mostra como nossos irmãos reagiram, como eles vivenciaram e obedeceram às instruções dessa carta. Diz assim: os cristãos, de fato, não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua, ou por seus costumes. Com efeito, não moram em cidades próprias, e nem falam língua estranha, e nem têm algum modo especial de viver. A sua doutrina não foi inventada por eles mesmos, graças ao talento e especulação de homens curiosos, e nem professam, como outros, algum ensinamento humano. Pelo contrário, vivendo em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um,
e adaptando-se aos costumes do lugar quanto à roupa, ao alimento e ao resto, testemunham um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Eles vivem na sua pátria, mas como forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria é pátria deles, e cada pátria é estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Põem a mesa em comum, mas não põem o leito em comum. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com sua vida ultrapassam todas as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e, apesar disso, condenados. São mortos e, desse modo, lhes é dada a vida. São pobres e enriquecem a muitos. Carecem de tudo e têm abundância de tudo. São desprezados e no desprezo tornam-se glorificados. São amaldiçoados e depois proclamados justos. São injuriados e bendizem. São maltratados e honram. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados e se alegram como se recebessem a vida. Pelos judeus são combatidos como estrangeiros. Pelos gregos são perseguidos. E aqueles que os odeiam não saberiam dizer o motivo do ódio. Meus irmãos, é esse testemunho, é esse poder verdadeiro que impacta, que transforma o mundo, que o Senhor Jesus deseja e ordena que permaneça fiel em cada um de nós. Não é associação ideológica, não é poder, homem, governante. Embora isso tenha o seu lugar, embora lidemos com isso de maneira sábia, em oração, em dependência diante de Deus, reconhecendo a sua soberania, mas a nossa pátria, o nosso testemunho, a nossa missão e a nossa bandeira são completamente outras. E nós jamais podemos permitir que essa mensagem se torne confusa no mundo por causa de qualquer associação política e ideológica. O cristão se submete às autoridades, sim, Pedro diz isso. O cristão, ele é ordeiro, ele tem uma vida exemplar, mas com confiança e fidelidade exclusivas ao Senhor Jesus. Sempre. Esse é nosso testemunho. Assim exercemos a nossa cidadania. E assim, com fé, dependência no Senhor, sabendo que Ele é soberano, Ele está dirigindo a existência deste mundo, as nossas vidas, conforme a vontade dEle, e que em todas as coisas Ele nos mantenha sempre fiéis. Vamos orar.